Zambelli convoca manifestação contra Lula na Avenida Paulista. O ato está marcado para 9 de junho, na Avenida Paulista. E tem uma extra, na verdade, poderia ter sido o contrário, porque acho que uma puxa a outra de certa forma. Joga aquela pauta extra. Moraes admitiu indecisão que justificava para prender Felipe Martins. Admitiu indecisão que justificativa para prender Felipe Martins é duvidosa. A defesa do ex-assessor de Bolsonaro apresentou ao STF mais um pedido de liberdade. Como eu mencionei, né, parecem desconexos, mas eu acho que dá para a gente fazer um paralelo e cada um de vocês abordar como achar melhor as duas pautas, né? Mas, assim, essa matéria, como foi mencionado, ela já é de semanas atrás, mas eu achei interessante a gente trazer justamente para a gente analisar o que aconteceu desde então, desde uma admissão como essa, que fruto gerou tendo passado um mês já depois disso? Será que é uma manifestação na rua, como a que está sendo chamada, pode ser uma solução? É mais um ingrediente nessa receita? E como a Lili já fez o último comentário e essa pauta extra também foi sugerida pelo professor, eu vou fazer, ao invés de passar para a Lili, que seria a próxima a começar, eu vou começar com você, professor Eduardo, tudo bem? Então, tá com a palavra. Ótimo. Obrigado, Paulo. Bom, eu realmente sugeri essa pauta, né, que é uma notícia que já tem um mês, né, pelo seguinte, gente. Isso, claro que conecta com o chamado da Carla Zambelli perfeitamente, Paulo, e também conecta com o que a gente falou agora há pouco, né? Veja, nós estamos num regime de exceção. As leis não estão sendo cumpridas. As nossas instituições, que a gente sempre acaba tendendo a confiar, né? A gente abaixa a cabeça e diz, poxa, alguém vai fazer alguma coisa? Estão agindo contra os interesses da população, estão agindo contra até mesmo a letra dura da lei. Quer dizer, por que eu sugeri que a gente falasse do Felipe Martins? Gente, Felipe Martins foi preso sem motivo. Foi preso de forma completamente totalitária. Ele foi preso com a alegação que ele teria viajado para os Estados Unidos. Bom, primeiro, não é crime você viajar para os Estados Unidos. Ele pode viajar para onde ele quiser. Mas mesmo assim, a viagem não existiu. Vocês estão entendendo o tamanho dessa encrenca, gente? Eu acho que isso é crucial, porque nós, brasileiros, nós temos que ter a seguinte noção. Qualquer um de nós pode passar por isso. Paulo passou por isso. O Bismarck esteve encarcerado, né? Como é que é isso? A gente, a qualquer momento, pode vir um carro da polícia e sumir com a gente. E onde é que a gente vai parar? O Felipe Martins, um cara completamente inocente, ele ficou preso numa cadeia em condições subhumanas, que isso é outro assunto, né? Que eu vou dizer aqui em uma linha. Eu quero punição para preso, eu quero preso. Mas eu quero sempre dignidade para quem estiver na prisão. Esse negócio de tem que ir na prisão para sofrer, isso é péssimo. Péssimo, porque isso presume que a justiça seja perfeita. E é claro que a justiça não é perfeita. Então a gente tem que dar dignidade, até para ter uma esperança de 0,5% dos criminosos poderem repensar a sua vida, tem que ter dignidade. Senão, a cadeia é uma fábrica de vileza, uma fábrica de perversidade. Aí, meu amigo, o sistema todo vai para o saco, né? Então, isso, na prática, a gente fica pensando, pô, o cara é durão, o cara está dizendo que o cara tem que ser preso e se ferrar na cadeia. Isso não nos atende. Isso atende, pelo contrário, atende aos inimigos da civilidade. Porque aí você diz, pô, o sistema não funciona, é claro, o sistema não funciona mesmo. E aí você tem justificativas para a gente empenar e reempenar o sistema. Então, gente, olha só, nós temos que manter viva a pauta de que nós estamos numa ditadura militar, numa ditadura completa. Isso é que eu vejo como principal característica benéfica desse chamado da Carla Zambelli. Eu não tenho ideia, tá, gente, do tamanho dessa mobilização, do tipo de articulação, nem nada. Mas toda vez que eu vejo a sugestão
de uma manifestação contrária ao regime de exceção ditatorial brasileiro, eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que isso deveria estar acontecendo espontaneamente. O povo brasileiro deveria estar borbulhando de indignação com as barbaridades que estão acontecendo. Então, aí eu tenho uma crítica, sim, a alguns elementos que foram citados agora há pouco na pauta anterior, né? Que são no comentário, né? Que é o seguinte: toda vez que você tem pessoas falando que nós devemos confiar nas instituições, que as instituições do Brasil elas estão funcionando, que tudo se resolve através das instituições, aí a gente tem que criticar, né? Porque quanto tempo a gente vai esperar? Quanto tempo a gente vai esperar para que a gente tenha o fim da ditadura total que está implantada no Brasil? Se a gente achar que isso se resolve em 2026 através de uma eleição completamente opaca, de um sistema que a gente não consegue contar os votos, cara, lamento, mas eu não embarco nessa. Eu não embarco nessa. Eu quero indignação do povo, sim, sim, constante. A gente não pode aceitar isso. Isso não é normal. Um sujeito honesto, membro de uma família, trabalhador produtivo, importante para o Brasil, tem cana pela vontade, com um troço que saiu do sovaco de um juiz, que nem deveria estar lá. Né? Obrigado, professor Eduardo. Passo o próximo comentário para o Daniel Lemos. Bom, a história eu trago aqui um pouco para vocês é que o caso da Hungria falhou. Não deu certo. Era para escapar, era para fugir. As denúncias do Tweet Files estão bem cobertos pela Lili lá nos Estados Unidos. Elon Musk demonstrando como o Pacheco, aliás, Pacheco não. A Lili é Pacheco, não é parente do Rodrigo Pacheco, mas, no caso, como o Moraes permitiu e agiu junto às Big Techs para censurar durante o período das eleições. Mais de 190 decisões favoráveis à campanha do então descondenado ex-presidiário, totalitário, comunista, no governo de plantão do Brasil. 35 somente a favor do Bolsonaro. Caso das inserções das rádios que ficaram pelo meio do caminho, sem explicação e tampouco um esclarecimento se as rádios do Nordeste, do Norte, onde nós sabemos que o coronelismo e o domínio dos meios de comunicação de massa são determinados por aqueles que pagam mais. Principalmente o Silvanei, que também está preso até hoje e interferiu no sistema, professor Eduardo, de montagem daqueles ônibus que são contratados pelos sindicatos, pelo MST, pelos amiguinhos do regime totalitário comunista para levar as pessoas para votarem seus candidatos. As bocas de urna. Bom, Felipe Martins está preso por ter embarcado para os Estados Unidos e ter ido aos Estados Unidos fugir, se esconder. Não. A Latam disse que o Felipe Martins, de fato, tinha um voo para Curitiba, ministro. Bem, o coronel Cid informou sobre a pressão sobre a sua delação premiada, dizendo que eles querem obrigar que as pessoas admitam crimes que não cometeram. E somente sairão da cadeia, assim como o coronel Naime, assim como o Anderson Torres, assim como o governador Ibanez, tantos outros, enfim. O que nós assistimos é um judiciário que segue fazendo a sua ação. E aí tinha até uma pessoa perguntando aí, Paulo, Lili, que vai comentar depois, perguntando se a questão do Elon Musk com o Moraes cessou, terminou. Não, não terminou. O Congresso americano vai colocar, sim, adiante e vai mostrar as verdades do que aconteceu. Mas percebam que, de um lado, o outro grupo que está no Brasil já começou a ficar um pouco mais vigiando a casaca. Sobre convocar o dia 9/6. Todas as convocações
e todo o momento em que o povo está na rua. O presidente Jair Bolsonaro estava em Ribeirão Preto ontem, está em Rio Claro, vai seguir para Campinas, está fazendo romaria, sabe para quê? Para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Então, todos que convoquem possam ir em São Paulo, na Avenida Paulista, aqueles que possam dispor e organizar, sejam parlamentares, pessoas de bem, o povo organizar, é importante para mostrar que eles seguem nessa ditadura, nesse sistema totalitário, mas que o povo não vai deixar de lutar. É difícil, penoso, mas Jesus venceu o mal, venceu o Império Romano e o Império Romano caiu. Todos os impérios ao longo da história caíram.